Muito obrigado, professor Cornélio. Muito obrigado a todos os presentes pelo convite. Eu sou um apaixonado por geografia. Não sou originalmente da área da geografia, mas sou um apaixonado por geografia. Então eu tenho essa paixão pela geografia desde cedo. Na minha casa tinha vários mapas espalhados, mapas enormes, né? E minha família gostava de viajar muito, de Fusca para acampar. Então, as aulas de geografia na escola, elas faziam muito sentido para mim, porque em alguns daqueles lugares, algumas daquelas montanhas, algumas daquelas planícies, eu já tinha ido. E aí, claro, mais para frente eu fui estudar um pouco mais de geografia. Na graduação que eu fiz tinha bastante geografia, eu estudei turismo na PUC e pude me apaixonar ainda mais, aprofundar um pouco. E E é uma área que eu admiro muito, é uma área fundamental para o meu trabalho, uma área fundamental para a sociedade em geral. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. Eu venho trazer algumas reflexões, mas fiquem à vontade para a gente conversar, para vocês colocarem ponderações, outras experiências. A reflexão que eu venho fazer hoje é um pouco Matrix, né? Se se a mobilidade urbana ela deve ser planejada em função das máquinas ou dos humanos. No final das contas, essa dualidade não existe muito, né? Afinal de contas, um semáforo, um farol é uma máquina e ela é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, em alguns lugares, o foco é mais os seres humanos, é o foco do planejamento da mobilidade humana. Em outros lugares, às vezes até por falta de planejamento, as máquinas, principalmente os carros, né, os automóveis, tomam conta. Então, eu venho trazer algumas reflexões nesse sentido, para que a gente consiga pensar também a nossa própria mobilidade aqui na nossa realidade, né? Então, a partir de agora, a gente pode ir conversando, dialogando, trazendo experiências, porque não existe o certo e o errado. Existem experiências muito diferentes e existem alguns problemas graves em mobilidade que a gente tem que encarar de frente, né? A minha profissão, eu sou turismólogo de formação, de graduação, formei pela PUC Minas, e dentro do turismo você tem algumas possibilidades de atuação, como por exemplo, alguém que vai ser gestor de hotel ou de restaurante, ou de algum tipo de projeto, trabalhar em unidade de conservação, e tem a gestão pública do turismo. As cidades precisam de ter um planejamento e uma gestão pública, né, com políticas públicas sérias, para que o turismo não seja um consumidor voraz de territórios. A geografia ela é muito importante dentro do turismo, foi uma das primeiras áreas que olhou para o turismo e falou assim, opa, peraí, calma lá, nem tanto, né? Porque o turismo, ele sendo um consumidor de territórios, ele modifica muito a paisagem, seja a paisagem urbana ou a paisagem rural. O turismo modifica as relações entre os bairros, estacionamentos, construções, muda a dinâmica da cidade, e o turismo não é uma indústria sem chaminés, né? É um fenômeno, é melhor chamá-lo de fenômeno, porque é muito complexo, mas de fato ele transforma a economia, a sociedade, a cultura em pontos positivos e negativos. Positivos e negativos. Em algumas realidades é mais negativo e em outras é mais positivo. E por isso a gestão pública é tão importante, para ela ordenar onde é que vai parar ônibus, onde é que vai construir prédio, onde é que, né, ordenar esse desenvolvimento do turismo na medida do possível. Então eu trabalho com isso e é minha profissão, além de professor. E aí eu trouxe aqui um vídeo, depois vocês vão poder assistir, essa apresentação eu vou compartilhar com vocês, e na apresentação todos os vídeos já são linkados. Você clica no vídeo e já vai sair o vídeo lá no YouTube. Esse é um vídeo lá do curso que eu trabalho, que é o curso de turismo
do IFMT, o curso superior, e a gente fez uma parceria com o Pochorel e durante 1 ano e meio, agora essa parceria continua, mas durante 1 ano e meio a gente desenvolveu o Plano Municipal de Turismo e inclusive Tainara, que está aqui, participou brilhantemente do plano. Ao final das contas, a gente fez um grande diagnóstico e construímos, pensamos, em conjunto com a cidade, 65 políticas públicas para o desenvolvimento do turismo nos próximos 12 anos. Então, o turismólogo, ele, dentre outras funções, ele tem essa função do planejamento e da gestão pública. E aí, a mobilidade é fundamental. Não existe turismo sem mobilidade, nem interurbana, nem urbana, e a mobilidade é um tema que transpassa todo o nosso trabalho o tempo todo. É fundamental para a qualidade da cidade, tanto para os cidadãos quanto para turistas, você ter um bom sistema de mobilidade. E aí, aqueles que desejarem, esse vídeo é a apresentação do Plano Municipal de Turismo para a comunidade, feito lá em Pochorel. Ao final desse 1 ano e meio de trabalho, contém um resumo desse nosso trabalho. Eu não sou um pesquisador diretamente da mobilidade urbana, mas durante as minhas pesquisas todas a mobilidade foi central. Então, há quase 20 anos atrás, em 2003, eu fiz uma viagem de bicicleta de 6 meses pelo litoral nordestino. Tem aqui o vídeo, foi eu e meu primo, tem um vídeo aqui, a gente contando histórias desta viagem. E essa viagem, claro, foi muito transformadora, eu aprendi muito, 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 e porque você está no mundo, sem teto, janela, barulho do motor, sem algo que te distancie, sem estar dentro de bolhas, né, como o escritório, o telhado da casa. Então você está no mundo, sentindo o frio da manhã, o calor do meio-dia, o corpo muito ativo, sente muita fome, as comidas são sempre muito saborosas, as pessoas conversam muito, você não passa somente nas praças centrais da cidade, onde elas são mais preparadas para o turismo, nesse processo de turistificação, mas você passa pelas periferias e as pessoas são muito amigáveis às bicicletas. Então, frequentemente a gente dormia na casa das pessoas, no quintal, no fundo da igreja, no fundo da base policial, na praça. Então, as pessoas nos recebiam muito bem, foi uma viagem muito intensa, de muito aprendizado. Depois dessa viagem, quando eu fui fazer mestrado em turismo e meio ambiente, eu me lembrei dessa experiência e eu quis pesquisar o cicloturismo, né, que é uma modalidade de turismo muito saudável, tanto para quem faz, principalmente para o meio rural. Em termos econômicos, ao invés de você, turista, pegar 10 mil reais e gastar numa semana na praia, você vai pegar esses 10 mil ou 5 mil e vai andar 20 dias pela Estrada Real e vai dividir, você vai distribuindo esse dinheiro pelo território. 120 na pousadinha, depois 40 no almoço, depois 10 no pastel na venda, e assim você vai, sem gerar grandes impactos ambientais, ou quase nenhum, você vai distribuindo esse dinheiro pelo meio rural, contribuindo assim para o desenvolvimento de comunidades e etc. Então, uma forma de turismo muito saudável. A minha dissertação trabalha esse tema, ela também está linkada aqui. Se vocês clicarem, vocês vão conseguir acessá-la. E aí, posteriormente, já no doutorado, aí na UFMT, eu fui trabalhar as longas travessias a pé. Também gosto muito de caminhar, caminho há muitos anos, várias travessias diferentes, principalmente travessias em algumas montanhas, algumas serras, e às vezes faço caminhadas, às vezes não, todo julho faço caminhadas de 8 dias, com tudo nas costas. É uma paixão minha, já fiz outras travessias, e me interessa muito assim, esse caráter existencial das travessias,
do quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, ao mesmo tempo o que eu aprendo nessas experiências. E a minha tese, que também está linkada aqui, ela fala sobre esses aprendizados, tanto do mundo interno nosso, quanto do mundo externo. Vocês podem acessá-la. Neste ano vai sair um livro sobre a tese, pela editora Entre Linhas. E aqui tem um vídeo, que é o documentário que eu fiz também, para apresentar na defesa, um documentário que aborda diversos temas da tese, falando sobre essas travessias, tanto no Brasil quanto no caminho de Santiago de Compostela. Fiquem à vontade depois para assistir, para dialogar, para trazer contribuições nessa área. Então, em termos, como investigador, a mobilidade não é exatamente o tema central, né, das minhas pesquisas, no sentido de pesquisar qual é o melhor meio de transporte, ou como integrar os transportes, ou percepções dos usuários, etc., mas a mobilidade, digamos aqui, a mobilidade humana é fundamental em todas as pesquisas que eu realizei. Bom, então, voltando ao tema inicial, a provocação inicial, se as cidades são planejadas para humanos ou máquinas, né? Ou não planejadas. Através do não planejamento, a gente acaba tendo cidades que são tomadas por carros, né? Então, o Brasil já começa com esse problema gravíssimo, que é a violência urbana, e mata mais do que muitas guerras, principalmente motociclistas, né? O trânsito brasileiro é muito, muito violento, a gente convive com isso diariamente e nem sempre a gente tem essa noção de que o nosso trânsito é muito, muito, muito violento e realmente mata mais do que muitas guerras aí mundo afora. De fato, a nossa mobilidade ela é pensada para carros. Ou ela é mal pensada, mal planejada e os carros tomaram conta. Na década de 60, 70, algumas cidades europeias estavam bastante feias, poluídas, os rios sujos, as indústrias muito frequentes estavam nos centros das cidades. E aí alguns países europeus começaram a se reunir e começaram a compreender que eles podiam mandar suas indústrias para o sul da Terra, né? Para os países empobrecidos, vamos dizer assim, e começaram a recuperar suas cidades e exportar as suas fábricas. E em congressos, eventos econômicos, alguns países se apresentaram para receber essas indústrias. O Brasil se apresentou para receber, dentre outras, a dos automóveis, né, com a Volks em São Paulo, a Fiat em Minas Gerais e por aí vai. E nesse movimento o Brasil foi deixando de lado todos os outros modais e foi investindo em rodovias, em ruas e investindo nesse único modal, basicamente priorizando o automóvel, porque fazia sentido do ponto de vista vamos dizer, do governo, do ponto de vista da economia, por causa das fábricas, e então foi estimulado bastante o automóvel como um grande sonho. Aliás, o automóvel é um sonho de consumo, é status no mundo inteiro, mas em alguns países é muito mais, como, por exemplo, é o caso do Brasil. E aí, se você planeja a sua mobilidade apenas priorizando um modal, você tem uma mobilidade muito, muito limitada. Além da gente ter regras muito frágeis na nossa realidade, no trânsito, né? A gente vê pedestre atravessando em qualquer lugar, motoqueiro subindo em cima da calçada para fazer o retorno que ele teria que ir lá na rotatória fazer, ele passa em cima da calçada mesmo, e o ônibus empurrando o automóvel. Então a gente vê uma espécie de selvageria no nosso trânsito, né? E é claro, a infraestrutura de mobilidade urbana ela é bastante cara. Então nós vivemos hoje uma espécie de império dos automóveis. A frota no Brasil cresce a todo ano, cada vez mais os jovens sonham com automóveis
e aqueles que às vezes não podem partem para as motocicletas. Aqui é um número que não está tão legível, mas o número de habitantes por veículo no Brasil, de 2007 a 2017, passou de 2007, né? Mais de 7 pessoas por veículo, e chegando a 2017 com menos de 5 pessoas com veículo. Então, há um crescimento constante nessa relação entre habitantes e veículos, mostrando que a gente realmente está desprezando os modais de transporte público e planejando ou não planejando em função dos automóveis, né? E aí, esse vídeo eu sugiro muito assistir, depois vocês podem clicar aqui e vê-lo. Eu acho que essa imagem já diz bastante sobre o que o vídeo vai trazer. Eles fazem uma comparação entre o transporte público nos Estados Unidos e no Canadá, e os Estados Unidos foi um desses países que transformou o automóvel no maior fetiche, e tem autoestradas incríveis, e tem uma mobilidade, e tem ruas muito bem preparadas para o automóvel, e no entanto enfrenta problemas gravíssimos, porque o automóvel é uma máquina de 2 toneladas, né? 3 toneladas carregando um corpo de 60, 70, 80 quilos. E aí, se você planeja a sua mobilidade urbana para essas máquinas somente, é óbvio que as ruas não cabem, né? Então a gente vê aquelas cenas de, de engarrafamentos enormes assim nos Estados Unidos e, claro, na nossa realidade brasileira, cada vez mais intenso, já nos incomodando muito, né? Então existem realidades em que o trânsito está sendo pensado em função do coletivo, em função em função dos seres humanos que precisam se mover de um lado para outro, e tem lugares que a mobilidade está sendo pensada mais em função, principalmente, dos automóveis e da individualidade. Falando em termos de aquecimento global, as pesquisas mostram que 20% das emissões de carbono nos Estados Unidos advém de carro e caminhão. Essa proporção provavelmente é muito semelhante no mundo e é grave, né? As mudanças climáticas a gente tem, nós, a sociedade, a gente tem de certa forma ainda negado. A ciência já mostrou os impactos, a relação entre os seres humanos e as mudanças climáticas. Existem muitos grupos de militância, de atuação, de transformação da sociedade nesse sentido, mas em geral a gente está preferindo negar as mudanças climáticas porque a gente está achando que é um problema tão complexo que a gente ainda não consegue resolver. E a mobilidade tem uma parte muito, muito importante nessa crise global que a gente vivencia. Então, a gente precisa também trazer essa questão para o planejamento da mobilidade urbana. E mobilidade é um direito de todos, né? Eu trouxe aí uma foto da Holanda que foi transformando a sua mobilidade, principalmente em função do transporte público e das bicicletas. E aí a gente precisa fazer uma reflexão no sentido de que nós podemos pensar, bom, nós não temos dinheiro como os holandeses para investir em mobilidade urbana, mas o caminho que alguns países e algumas cidades estão tomando é o caminho de tirar o espaço para os automóveis. Nem sempre é o caminho mais caro. Enquanto aqui a gente está planejando viadutos e trincheiras, tem alguns países que estão tirando o espaço para carro. Já eu falo mais um pouco sobre isso. Mas a mobilidade é, no final das contas, um direito de ir e vir. Uma vez eu vi um documentário de moradores, de brasileiros que moram em Barcelona, e eles diziam assim, olha, eu sou de São Paulo, e eu tenho regiões de São Paulo que eu nunca fui. Morei mais de 30 anos e eu nunca fui
porque se eu for de transporte público, gasta mais de 2 horas. Então, se tem um show do lado de lá da cidade, numa praça pública, a gente não tem condição de ir, porque a mobilidade é muito limitada. E aí eles mostrando, ó, vou abrir o jornal aqui em Barcelona. Aí abrir o jornal, então, tem um evento lá na praia. E aí o cara pega um metrô, uma linha, já desce, muda de linha, depois ele caminha 5 minutos e aí em 20 minutos ele está do outro lado da cidade, bastante distante, né? Então, é nesse sentido que mobilidade é um direito e a gente não necessariamente está contemplando, né, no Brasil esse direito das pessoas. Se eu for a pé daqui para minha casa, para o Mãe Bonifácio, o Parque Mãe Bonifácio, eu vou gastar 30 minutos. Se no domingo eu quiser ir de ônibus, eu não vou chegar. Ou eu vou chegar em 2 horas, 2 horas e meia, porque eu vou ter que esperar 30, 40 minutos um ônibus para ele me levar ao centro, e do centro vou esperar outro ônibus para me levar ao Mãe Bonifácio. Então, além de tudo, a gente tem uma ausência de planejamento enorme em termos de transporte público e, claro, de infraestrutura também. E aí eu começo a trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, a primeira linha de metrô de Londres, o famoso metrô de Londres, ficou pronto antes de 1900. Então você tem um conjunto, 400 quilômetros de trilho, 270 estações, no ano de 2017-18, mais de 1 bilhão de usuários, numa cidade enorme, mas que a mobilidade funciona principalmente porque há uma priorização do transporte coletivo. Isso é uma tendência cada vez maior. Claro, o metrô, para a nossa realidade, ainda é um pouco distante, porque ele realmente é muito caro, né? Agora, Cuiabá perdeu uma chance enorme há poucos aninhos de ter, por exemplo, o VLT, e por questões de corrupção, e falta de planejamento, e falta de gestores públicos capazes, quase R$ 1 bilhão sumiu, né? Então, as cidades que hoje podem dizer aos seus habitantes que têm uma boa mobilidade, podem oferecer qualidade de vida em função da mobilidade urbana, são essas cidades que mais trabalharam a mobilidade do ponto de vista coletivo, dos transportes públicos. E aqui tem, por exemplo, o exemplo de Nova York e dos táxis, né? A ilha de Manhattan chegou uma época, na década de 90, que ela tirou os estacionamentos das ruas, e aí eles chegaram a ter uma proporção de 3 táxis a cada 5 carros, né? E o táxi também é um modal público, digamos assim, feito através de concessão, e ele pode ser muito melhor organizado na nossa realidade. Aqui tem também um exemplo dos táxis de Londres, que são muito bonitos, que os motoristas ficam anos para passar na prova, porque tem que decorar não sei quantas mil ruas, não sei quantas rotas, e o táxi tem que ser lavado todo dia de manhã, e o atendimento tem que ser impecável, e às vezes falam mais de uma língua, etc., né? São realidades que o poder público organiza bem o sistema de táxi, e aí, inclusive, uma reflexão que eu trago daqui a pouco, em alguns lugares do mundo, o Uber não chegou atropelando os táxis. O Uber não chegou destruindo a mobilidade por meio dos táxis, exatamente porque os táxis são de altíssima qualidade. Na nossa realidade, era comum o carro velho, a pessoa que não sabe o endereço e o carro que está empoeirado, questões básicas, simples, que o poder público pode ordenar, colocar regras, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, tem um táxi que é o chamado táxi lotação, que ele custa o preço do ônibus, e é como se ele subisse vamos imaginar aqui em Cuiabá, a nossa avenida Getúlio Vargas e descesse a Isaac Povas. Ele só faz isso. Ele sobe a Getúlio, desce a Isaac Povas, sobe a Getúlio, desce a Isaac Povas, e ele pode só parar nos pontos de ônibus.
Então, é uma, é um, é uma, é uma modalidade de táxi que gera um tipo de mobilidade muito rápido no trânsito. Para quem está no centro, né, você paga o preço de ônibus e sobe a Getúlio para resolver um problema ou desce de novo. Então, existem formas do poder público ser muito mais inteligente e trabalhar de forma muito mais otimizada para gerar, exatamente, para gerar essas soluções para as nossas cidades. E aqui tem a famosa guerra, né? Na verdade é uma guerra entre táxi e Uber, e no Brasil o Uber chegou e os aplicativos chegaram para melhorar a mobilidade. Já que o poder público não consegue entregar uma boa mobilidade, e às vezes se andam 2 ou 3 pessoas no Uber, fica mais barato até do que ir de ônibus, né? Então, o Uber chega para aumentar a mobilidade das pessoas, torná-la mais rápido, exatamente porque, primeiro, a gente tem um planejamento muito frágil da nossa mobilidade e, e segundo, o, né, o sistema de ônibus e o próprio sistema de táxi não tem a qualidade que deveria ter, e aí a pessoa não pensa 2 vezes em ir de Uber. Várias vezes do aeroporto aqui para casa, tinha que ficar na filinha do táxi, às vezes você chega de madrugada, você fica na filinha do táxi e aí você paga antes de entrar no táxi e a pessoa fala assim, R$ 60, R$ 70, e aí você paga. Hoje, quando é de Uber, dá 16, dá 17. Não tô dizendo também que Uber né, as mil maravilhas, na verdade eles exploram bastante os motoristas e tem vários problemas, mas peraí, de uma conta de 16 para 60 é muita diferença, né? Então, com táxis, com carros velhos, empoeirados, pessoas que não utilizavam um mapinha para chegar na sua casa, né? E aí você não sabia se podia confiar se a rota era melhor. De repente chega um que te oferece um serviço que acaba sendo de maior qualidade por 1/4 do preço, às vezes, né? Então, vai ser muito difícil de, na nossa realidade, o táxi recuperar o seu status, a não ser que as cidades, o governo façam um planejamento para transformar o táxi nas cidades e no Brasil de altíssima, altíssima qualidade. No Brasil, o táxi é organizado pelos municípios, né? Cada município tem uma cor diferente, tem um adesivo diferente. Eu acho que o Brasil devia fazer um planejamento corajoso com o Ministério das Cidades, o Ministério do Transporte, né? O Ministério do Turismo, de criar um táxi, uma marca de táxi para que, né? Para fazer uma transição nos próximos 10, 15 anos, para a gente ter um táxi que gere confiança, que tenha uma qualidade superior. Mas não me parece que é esse o movimento. O que a gente viu é que os taxistas queriam bater fisicamente mesmo nos Uber, foi a primeira reação deles, e hoje eles estão assustados, sem saber o que fazer, e não vejo muito o poder público se movimentando para recuperar esse segmento da mobilidade, né? E aí tem muitas cidades que resolvem ou conseguem trazer uma boa mobilidade através de ônibus, né? Trouxe vários exemplos aqui. Primeiro, é fundamental nos modais, eu acho que a questão mais importante é que eles sejam conectados. Então, pensar, por exemplo, a bicicleta em Cuiabá, ela seria utilizada por uma porcentagem, por uma menor parte, né? Tem um pouco da questão do clima, isso estou imaginando com todas as ciclovias, com toda a preparação, né? Mesmo assim, ela seria utilizada para uma menor parte. Mas você sair lá do meio do seu bairro e andar 5 minutos de bicicleta até a avenida principal, que fica ali 10, 12, 15 quarteirões. Então, 5 minutinhos você está na avenida principal. Passa o ônibus, você bota a sua bicicleta em cima do ônibus, como nessa imagem aqui que a bicicleta está na frente do ônibus num gancho, aí você já integra os modais e você começa a oferecer uma mobilidade muito mais adequada para as pessoas. Então,
Curitiba, né, foi o primeiro lugar no Brasil que trouxe essa ideia dos ônibus, que hoje a gente chama de BRT, mas os ônibus que você embarca antes nas estações, esses ônibus são fornados, as pistas só para ônibus e no caso brasileiro é um exemplo, né? Digamos, um caso de sucesso. E notem o seguinte, quem faz a gestão do transporte público claro, a prefeitura dos ônibus, mas são empresas privadas que executam, né, que ganham a concessão. Então, para você ter uma melhor organização desse modal, basta a prefeitura se planejar mais. Por exemplo, nós não temos aqui em Cuiabá um ônibus circular que faz a Miguel Sutil. Não tem um único ônibus que pode ser chamado de circular e que faça Miguel Sutil. Então, se você está num ponto da Miguel Sutil e quer ir de ônibus para outro, dificilmente você vai conseguir fazer, ou você vai gastar horas. Então, nesse modelo, né, digamos, de urbanismo, onde você tem uma perimetral como a Miguel Sutil, a perimetral ela circula o grande centro para dar mobilidade para o grande centro, para receber das grandes avenidas, dos bairros e das regiões da cidade. Você recebe nessa perimetral e essa perimetral faz circular o trânsito em volta do grande centro para aumentar a mobilidade. Isso é um modelo de urbanismo utilizado, né, em muitas cidades do mundo. Agora, se essa perimetral só serve para carro, né, porque as pessoas não conseguem, por exemplo, através de um ônibus circular, se movimentar nela, ela ainda não está cumprindo plenamente o seu papel, né? E o trânsito está mudando num sentido de ser muito mais compartilhado. Então, tem várias cidades no mundo que estão, inclusive, oferecendo os carros compartilhados, as bicicletas compartilhadas, porque ser dono de um automóvel nem sempre está valendo a pena mais, né? Agora, no Brasil, tem, por exemplo, você vai numa montadora de automóvel, você aluga um carro por um ano, e o carro é novo, sai zero, e às vezes sai mais barato do que ter o próprio carro, né? Então, isso é uma tendência também em algumas cidades. E aí, alguns países, como a Noruega, muito rico, uma indústria que é muito pujante por causa de petróleo, por causa de outras indústrias, está buscando fazer também essa transição para o carro elétrico e oferecendo, inclusive, a recarga de graça. Mas é nesse ponto aqui que é importante fazer, talvez, a principal reflexão. Transformar os nossos carros em elétricos não é exatamente a solução que precisamos. Porque essa lógica da gente ter uma máquina de 2 toneladas para carregar um corpo de 70 quilos é uma lógica que já mostrou que não funciona, né? Não adianta a gente colocar 2 andares de Miguel Sutil, 2 andares da CPA, 2 andares de Fernando Correia, porque se a gente continuar nesse ritmo de crescimento de automóveis e motocicletas, vai parar do mesmo jeito, né? O trânsito vai ser cada vez mais lento. Então, primeiro, é importante sim fazer uma transição da matriz energética, né, dos transportes, mas por outro lado é muito mais importante do que isso fazer uma transição de mentalidade de prioridade, né, que é a reflexão principal que a gente faz hoje, cidades para humanos ou máquinas. E aí é que a gente chega nas bicicletas, e aí a gente começa a ver, né, um movimento muito forte nas cidades, cada vez mais pelas bicicletas, ao ponto da gente ter, por exemplo, essa notícia aqui do The Guardian, que é a capital da Finlândia, quer se livrar dos automóveis particulares em uma década. Então, peraí, na nossa realidade a gente ainda está militando por viadutos, por trincheiras, né? A gente, sempre que é feita uma obra que melhora a mobilidade para os automóveis, a gente comemora bastante. E em outras realidades, há um planejamento
para tirar os automóveis da rua. Agora, Paris acabou de anunciar um plano para tirar os automóveis do grande centro dentro de alguns anos e décadas, exatamente porque está priorizando a mobilidade por meio do transporte público e das bicicletas. Então, essa imagem aqui, ela mostra muito bem essa imagem aqui das três ruas, né? Uma com ônibus, a outra com as bicicletas, a outra com os automóveis. Ela é definitiva para nos mostrar como é que não funciona uma mobilidade pensada em função do automóvel. Veja bem, carro é uma maravilha, carro é espetacular, você tem um carrinho seguro, que te leva aos lugares, que você chega, que você vai na hora que você quer, você pode fazer viagens incríveis, né? Eu mesmo aprendi muito com a minha família, viajar de carro, já fiz várias viagens, carro é espetacular, né? Nós não estamos aqui fazendo o julgamento final dos carros, mas planejar a mobilidade urbana em função deles, a gente acaba chegando nessa quantidade de problemas que temos hoje, seja da violência, seja de uma mobilidade reduzida, seja das mudanças climáticas, continuar pensando em função deles não necessariamente nos gera soluções. Então, as bicicletas elas estão revolucionando a mobilidade urbana exatamente porque elas se integram a outros modais como metrô, ônibus, em algumas cidades barcos também, né? Então elas são muito amigáveis, né? Porque você sai de casa e aí, claro, se tem ciclovia, né? Principalmente ciclovia, a ciclofaixa ela não protege tanto o ciclista, ela deve ser um plano B. Na nossa realidade tem surgido algumas, mas ela é muito arriscada, porque a ciclofaixa ela não tem exatamente uma barreira física entre os carros e as bicicletas, e os carros erram naturalmente, né? Eu mesmo, durante alguns anos, eu só trabalhei de bicicleta, e quando me mudei para Cuiabá, eu vim de uma cidade um pouco maior, que é Belo Horizonte, e Belo Horizonte já estava bom de andar de bicicleta, não é porque tinha ciclovia, não, é porque o trânsito era tão parado que ficava seguro para as bicicletas. O trânsito era tão lento em determinadas regiões que ficava seguro para a bicicleta e eu já estava trabalhando de bicicleta há algum tempo, né? Quando eu mudei para Cuiabá, eu não conhecia bem Cuiabá, mas pensei, bom, uma cidade 5 vezes menor, vai ser bem mais tranquilo. E comecei a pegar Miguel Sutil toda noite para ir trabalhar. Eu trabalhava em universidade particular, cada dia numa direção do Miguel Sutil, e comecei a ver, na época, isso 11, 12 anos atrás, que não tinha radar, então as pessoas andavam a 110 por hora, as pessoas passavam em cima do meio-fio. Eu comecei a perceber a violência que era. Aí eu passei a chamar Miguel Sutil de Miguel Hostil, porque por causa da violência dessa que era, né? Hoje está um pouco mais humanizada, embora totalmente preparada para carro. Então, a bicicleta, você não tem um impacto ambiental, você sai feliz, pedala, seu pulmão se abre, você sente ou sentiria o cheiro dos jardins da cidade, cumprimentaria o seu conhecido da padaria, você recupera um senso de pertencimento à cidade, porque a gente está, na nossa realidade, a gente está sempre dentro de bolhas urbanas, né? Bolhas, sejam os ônibus, ou a gente está dentro da escola, da universidade, ou dentro dos escritórios, das empresas, em casa a gente fecha a janela, a gente está sempre se protegendo, porque a cidade é barulhenta, é poluída, é violenta. De repente, quando você sai para andar de bicicleta na cidade, você começa a recuperar um pertencimento que você não sentia há muito tempo. Então, ela traz, além de saúde para quem utiliza, ela traz uma humanização por trânsito muito grande. Mas, de novo, não é só fazer ciclofaixa, você tem principalmente que tem que ter uma infraestrutura que proteja o ciclista, porque aqui, quando eu comecei a andar numa dessas ruas, ali no Santa Helena, eu fui atropelado. Minha bicicleta ficou moída debaixo do carro e eu, milagrosamente, não tive nada.
E o motorista era uma boa pessoa, cidadão honesto, estava indo para o trabalho e se distraiu. Ele fez uma curva quando ele estava trocando a rádio e eu estava no ponto cego dele e ele não me viu. Eu estava correto, eu estava certinho e de repente uma pessoa que é boa, que é honesta, mas por um descuido de 1 segundo ou 2 segundos ele poderia ter, né, poderia ter matado uma pessoa, uma família, etc. Né? Então, a bicicleta ela precisa dessa proteção. Misturar é muito perigoso. Misturar bicicleta, automóveis e ônibus é muito perigoso. Mas, de fato, algumas cidades no mundo, assim como eu vou mostrar em seguida, estão se planejando para eliminar os automóveis de suas ruas. Então, eu trago aqui 2 vídeos, uma de Oslo. Esse vídeo é a jornada para tornar a cidade livre de automóveis. Então, um planejamento público que está sendo feito e uma cidade aqui na Bélgica que também está fazendo isso, né, numa boa parte da cidade. São vídeos escolhidos a dedo, né, muito bem feitos. Depois, quando eu mandar a apresentação para vocês, é só clicar que vocês conseguem assisti-los. Então, veja bem, existe um movimento no mundo de cidades que estão tirando os automóveis da rua. E na nossa realidade, seja por planejamento ou por falta de planejamento, a gente ainda está sonhando na compra do primeiro automóvel. Eu participei muitos anos dessa militância pela mobilidade urbana, pela bicicleta. Eu e alguns conhecidos, a gente tinha um site chamado 10 por Hora, que atuou em algumas cidades do Brasil. E nesse movimento, nessa militância pela bicicleta, pelos transportes públicos, tem uma frase que é bastante interessante e é síntese, que é: país rico não é onde o pobre tem carro, mas é onde o rico anda de transporte público, né? É muito comum o brasileiro sair do Brasil a primeira vez, a segunda vez, aí ele vai para uma grande cidade dessa e já está nessa linha de planejamento e ele fala: nossa, como as pessoas no metrô de Nova York são elegantes, ou no metrô de Paris são elegantes, tinha gente tocando saxofone. O brasileiro se impressiona muito com isso e tem razão, porque a gente vive numa cultura que nos ensinou a dedicar a vida ao automóvel, às vezes, né? Ao ponto da gente ter famílias, que é muito comum no Brasil, famílias que nem mesmo têm a própria casa, mas têm um SUV. Agora, acho que o sonho do brasileiro é ter um SUV, né? Um carro de 5 toneladas, com a roda enorme, já que o trânsito é isso mesmo, cheio de buracos, violentos, barulhento, cheio de quebra-mola, eu vou ter um carro enorme. É quase o carro de um layout de guerra, né? Para passar por cima das coisas da forma mais confortável possível. A nossa concepção de mobilidade acaba direcionando a vida, dezenas é exagero, mas muitos anos da vida de uma pessoa para pagar um SUV, um carro desses enormes. Tem inclusive várias cidades da nossa realidade que faz muita diferença para a pessoa ser aceita na sociedade, né? É um status de sucesso a pessoa ter um automóvel enorme, com vidros escurecidos e etc. Né? Então, enquanto a gente ainda vive bastante esse clima, falando para o jovem, de ônibus você não vai em lugar nenhum, né? Trabalhe o resto da sua vida para você ter um carro. E você tem movimentos mundo afora que estão se planejando que estão planejando as cidades para a eliminação do automóvel, né? E as bicicletas, além de tudo, elas geram energia, né? Aqui você tem um festival de cinema que as bicicletas estão gerando energia para a tela. Tem bicicletas hoje que você já pluga o seu celular e vai carregando o seu celular para o trabalho, porque ela tem um dínamo ali na roda e gera energia. Já tem projetos como esse aqui do canto, dessa imagem desse senhor no canto inferior esquerdo aqui, que ele desenvolveu essa bicicleta que gera energia para uma família de 5 pessoas, 24 horas de energia. Então, além de tudo, as bicicletas
produzem energia para uma nova realidade. Voltando aos automóveis, estão chegando os carros híbridos, né? Carro que o movimento do motor gera energia. São tecnologias incríveis, incríveis, mas de novo, elas são bem-vindas, mas precisamos mudar a lógica do planejamento da nossa mobilidade. Tem cidades no mundo que estão descanalizando rios, estão refazendo os meandros dos rios, porque aquilo ali tem a ver com a saúde do próprio rio, para os animais, para os peixes que moram ali, para as plantas, né? Recuperando e devolvendo os rios às cidades. Na nossa realidade, a gente foi canalizando os rios, primeiramente, depois a gente tampa o rio, como a gente fez na Prainha, e a maior parte das cidades brasileiras fez. Né? Primeiro a gente não trata o esgoto, joga tudo ali. Então a gente polui o rio, depois a gente canaliza o rio, depois a gente tampa o rio. Pronto. Aí uma criança que cresce hoje numa cidade brasileira, como Cuiabá, ou como muitas outras, nem sabe que tem rio na cidade. Nem sabe que tem rio, nem sabe que a água dele, que a água que ele bebe vem de um rio e a água da descarga vai para um rio, né? Ele perdeu essa relação. Então, as cidades, muitas cidades, de forma corajosa, mundo afora, estão se planejando para isso. E não necessariamente você precisa de mais dinheiro. Não necessariamente você precisa de mais dinheiro. Pensemos em Cuiabá. Se você planejar, claro que isso tem que ser ao longo dos anos e décadas, tem que ter gestores públicos muito corajosos, porque até a população entender, né, a população está há décadas, há séculos, se planejando para ter um carro. O sonho dela é ter um carro grande, etc. Essa mudança cultural vai gerar um custo político muito grande. Mas tirar o espaço para carro nem sempre é o mais caro. Pode ser, inclusive, o mais barato. Hoje, por exemplo, Cuiabá está começando a fazer essas pistas só para ônibus. E a gente vê frequentemente os automóveis furando a fila, passando pela pista pelo ônibus. Faz todo sentido. Aí algumas pessoas dentro dos automóveis pensam, não, mas isso aí está atrasando o trânsito. Veja, o trânsito está piorando. Na verdade, é a lógica do coletivo. Dentro do ônibus anda 50 pessoas, dentro do automóvel anda uma. Né? Então, você tem que dar prioridade para o coletivo. E tirar o espaço não necessariamente é o mais caro. Vamos imaginar, assim, num sonho muito maluco, que a gente dorme e no outro dia não pode andar mais carro em Cuiabá. A gente proíbe, vende todos os carros, não pode mais. E aí você vai gastar 6 meses, 3 meses na prefeitura para fazer um planejamento do sistema de ônibus, para ter ônibus de altíssima qualidade para todos, de todos para todos os lugares, pequenos ônibus para ligar o bairro à avenida, e ônibus que circulam, ônibus que vêm de longe do centro e não param muitas vezes, né? Eles vão direto ao centro de bairros mais distantes, ônibus de bairro a bairro que para bastante vezes. Então você tem várias modalidades de ônibus, ônibus novos, de qualidade, ar-condicionado. Você planeja isso durante alguns meses, faz a licitação, acolhe as empresas que vão, não precisa ser uma empresa só, né? Porque na nossa realidade também as empresas acabam monopolizando e aí não entregam a qualidade que deveriam, os ônibus são velhos, e, né, exatamente não cumprem o contrato de mobilidade, ou o poder público não é bem gerido o suficiente para exigir essa qualidade na mobilidade urbana. Então, nesse sonho maluco, a gente conseguiria ter uma solução até rapidamente, mas nessa nova lógica de planejar cidades para humanos. Nós estamos muito distantes disso, muito distantes. Porque o poder público é frágil, porque a cultura nossa é muito voltada para o automóvel, mas a gente precisa fazer esse tipo de reflexão, né? Quem sabe a gente consiga sonhar em Cuiabá daqui 50 anos, que a gente abra a prainha de novo, que ali tenha gramados, que o rio passe limpinho ali, que a gente abra os outros rios que a gente tampou,
né, e que a gente faça a cidade funcionar em função de transporte público e bicicleta, né? Aqui tem algumas infraestruturas de bicicleta e algumas cidades que são muito amigas, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei Barcelona e aí em rosinha ali são as ciclovias da cidade e como ela se preparou para aumentar a sua mobilidade, não só para as bicicletas, mas tem os patinetes que são muito utilizados cada vez mais, dentre outros modais, né? E uma coisa que o Barcelona também está fazendo, tem um outro vídeo que vocês podem assistir, que eles estão criando super blocos. Se vocês olharem bem nessa imagem aqui, que essa, né, na miniatura do vídeo, vocês vão ver vários quarteirões, e aí os super blocos, eles pegam 9 quarteirões, ou seja, 3 e 3, 9 quarteirões, e ali dentro é proibido transitar a mais de 40 km por hora. Normalmente as ruas já são feitas mais para pedestre, os transportes, os ônibus passam fora desses superblocos. Ou seja, ali dentro eles estão criando um clima de cidade do interior, dentro desses 9 quarteirões. E eles estão fazendo isso em 13 pontos da cidade, são 13 superblocos, 13 super quarteirões, que quando eu tive acesso a essa ideia, eu falei, nossa, simples e genial, difícil de executar, né? Mas simples e genial, ou seja, dentro de uma cidade do tamanho de Barcelona, hoje você pode ter, multiplica os 13 superblocos por, por 9 blocos, você vai ter centenas de quarteirões que têm uma mobilidade quase de interior, né? Que tem uma mobilidade interior, não, que tem uma velocidade muito mais adequada ao humano. Se vocês repararem nas minhas pesquisas, eu fui primeiro no mestrado bicicleta, depois o a pé, porque eu fui me interessando cada vez mais pela velocidade do humano, a velocidade que o humano caminha, né? A velocidade que o ser humano consegue compreender melhor todas as informações, a velocidade que torna a mobilidade mais e mais segura. Então, vale a pena, muito a pena acompanhar essa iniciativa de Barcelona. De outra forma, é muito possível fazer aqui. Na verdade, o que acontece na nossa realidade, o poder público é tão ausente, em geral, né? E aí, o que a classe média faz? Se o poder público não me entrega a escola, eu, junto com meus amigos da classe média, vou lá e construo escolas particulares e resolvo o problema dos meus filhos. Se o poder público não me entrega hospitais públicos e uma saúde pública de alta qualidade, eu crio aqui minhas cooperativas, meus hospitais particulares e resolvo o meu problema como classe média. Segurança pública, a mesma coisa. Se a segurança não é não é de qualidade, não é entregue pelo poder público, eu gasto muito em cerca elétrica, aquelas cercas que parecem campo de concentração da Segunda Guerra, e vigias para as ruas, né? Se vocês buscarem essas informações, vocês vão ficar horrorizados o quanto nós gastamos com segurança privada e o quanto isso poderia ajudar muito na própria segurança pública, né? Então, o que a gente faz? Se o Estado realmente é omisso, não está conseguindo entregar e não parece querer entregar, a gente tenta resolver pela via do particular, pela via do privado. E é essa um pouco a realidade do automóvel. Por que um SUV? Para pensar no SUV. Devia ter trazido aqui uma imagem de um SUV. Por que eles estão invadindo as nossas ruas? Se o trânsito fosse florido, cheio de jardins, rios e gramados, e bicicletas, e ônibus de alta qualidade, e ruas bem organizadas, e um trânsito com regra que funcione, não fazia esse sentido você ter um automóvel que imita um automóvel de guerra, que é alto, levantado, tem rodas enormes, super amortecedores, não é? Acho que o SUV ele é bem característico da barbárie que é a nossa mobilidade e por isso ele vira o desejo de tantas pessoas. E aqui a gente chega no pedestre, né?
as cidades que são amigáveis aos pedestres e a lógica dessas cidades planejada para humanos. Vocês veem nessa pirâmide invertida a prioridade. Todo mundo é pedestre, né? Então as calçadas precisam ser largas. Aonde o pedestre vai atravessar a rua, sabe quando é levantado, assim como tem nessa imagem? Isso significa que o pedestre ele vai na altura do passeio e ele atravessa a rua na mesma altura, como quem quer dizer para todo mundo: o trânsito existe em função dos pedestres, né? Quem tem que parar ali é o automóvel. E aí tem os calçadões ao redor do Brasil e do mundo que são espetaculares. O que é um calçadão? Calçadão é um lugar que você relaxa por completo, porque não tem um carro passando a 20 centímetros do seu braço. Você está ali numa calçada curtinha e o trânsito passando do seu lado. E a gente pode até não ser consciente, mas você ter uma máquina, um caminhão de 10 toneladas passando do seu lado, fazendo um barulho enorme, o corpo inteiro sente que ele está com a vida ameaçada. Por que as pessoas ficam nervosas no trânsito? Porque elas levam a fechada, o corpo inteiro sente que a vida dela foi ameaçada, né? E aí a gente vai ficando nervoso dentro do automóvel. Então, você tem cidades que também estão preocupadas com essa mobilidade a pé, através de calçadas bem feitas. Aqui em Cuiabá e em outras cidades do Brasil, me incomodava às vezes ver mãe com carrinho de bebê na rua. E, e aí eu pensava, nossa, mas que loucura, né? A mãe com um carrinho de bebê, com o bebê dentro na rua. Mas vai sair da sua casa e ir na padaria, na calçada. Né? Primeiro, cada calçada tem uma textura. Um é de pedra, o outro é de mato, o outro... Aí tem calçadas que tem degraus enormes. E aí tem lugar que não tem calçada, tem poste no meio, tem placa. E aí vamos para a rua. E aí você tem o ponto, você chega ao ponto de uma mãe achar natural andar com carrinho de mão na rua. Ou seja, o carrinho de mão está disputando espaço com carro, com ônibus, com caminhão, com moto. Você vê um movimento muito forte agora das motos, dos entregadores, pararem em cima da praça. Em cima da praça as motos, né? E aí segue essa lógica de um trânsito meio cadeia alimentar, né? Que o topo da cadeia vai engolindo mais baixo. Então essa pirâmide na nossa realidade ela é diferente. Ela vale a lei do mais forte. Então o ônibus empurra o carro, fecha o carro empurra as motos sobem nas calçadas, as bicicletas também que deveriam estar na rua sobem nas calçadas, o pedestre fica encurralado, ao mesmo tempo o pedestre atravessa em qualquer lugar. Então é a lei do mais forte e exatamente pela falta de ordenamento, pela falta de planejamento em função dos seres humanos e não dos automóveis. Então eu busquei trazer aqui alguns exemplos, algumas reflexões de como na nossa realidade, seja por falta de planejamento, seja por um poder público frágil, seja por uma indústria que faz um lobby muito forte no nosso país e, portanto, é uma das indústrias mais poderosas, que é a do automóvel, seja por todo essas condições deste contexto e ainda por outras questões, a gente vive uma mobilidade que é pensada para as máquinas, principalmente os automóveis, e a gente cresce sonhando com o automóvel. Já que o trânsito é mesmo uma guerra, eu quero um tanque de luxo. O que é um tanque de luxo? Um SUV. Então, para existir nesse trânsito, eu fecho o meu vidro, controlo a temperatura ali dentro, boto um sonzinho legal e vou encarar a guerra. Né? Um SUV é um tanque de luxo e a gente passa a vida sonhando, às vezes a vida pagando prestação para ter um automóvel desse, enquanto outras cidades estão dizendo deixe o seu automóvel em casa ou não tem automóvel, não faz sentido ter automóvel. Então, no Brasil, às vezes a gente reclama do imposto para carro, né? Nossa, 30 e poucos por cento, que absurdo, né? Tem países que o imposto é 150%.
Porque o país está, a cidade, o país está dizendo para os seus moradores, a nossa mobilidade urbana é pensada em função do coletivo e não do automóvel. Não estou fazendo o julgamento final dos automóveis, mas talvez em 100 anos, 200 anos, não faça muito sentido, né, eles existirem como prioridade dentro das nossas cidades e da mobilidade urbana. Bom, então eu termino aqui essas reflexões, essas provocações, não trago nenhuma delas como voz da verdade, mas trago para que a gente consiga refletir sobre o futuro das nossas cidades, das cidades que sonhamos. E a partir de agora eu estou disponível. Podem ficar à vontade para discordar, concordar, trazer experiências, falar de realidades que vocês estiveram, que resolveram problemas de mobilidade urbana, né? Eu estou à disposição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Parabéns pela fala, parabéns pela sua colocação, seu conhecimento. Fantástico. No momento eu achava que você era geógrafo, mas como é turismólogo, então sempre ligado também, né, a questão da geografia.